e que um processo que observava em populações domésticas também funcionava nas selvagens. O próprio Darwin era bem versado na área de criação doméstica de pombos. Ele sabia que os criadores foram capazes de realizar mudanças dramáticas numa população, selecionando somente certos espécimes para reproduzir. Por isso, sugeriu que o mesmo processo seria válido na vida selvagem. Para Charles Darwin, a seleção natural explicava o aparecimento do projeto sem um projetista. Não havia mais necessidade de invocar uma causa inteligente para a complexidade da vida. A seleção natural tornou-se um tipo de substituto para o projetista. Hoje, o darwinismo é geralmente aceito por todo o mundo científico e acadêmico. Apesar desta aceitação quase universal, um número crescente de cientistas e professores agora questiona vários aspectos principais da teoria de Darwin. Com certeza não concordamos em tudo, mas tínhamos a mesma insatisfação com o mecanismo da seleção natural. A seleção natural é um processo real e explica bem certos tipos limitados de variações, mudanças em pequena escala. De fato, temos inúmeros exemplos para isto. Ela só não se encaixa bem ao tentar explicar o que Darwin achava que poderia, a complexidade real da vida. Tem-se o bico do tentilhão e tem-se o próprio tentilhão. Uma mudança pequenina na forma do bico versus a origem do próprio organismo. O problema principal para a biologia é entender exatamente onde a seleção natural funciona e onde não funciona, e por que existe tal diferença. A evidência é contundente e todos nós concordamos que se deixarmos que a evidência fale por si mesma, ela nos levará numa direção bem diferente, cada vez mais longe da seleção natural e indo em direção de uma conclusão diferente sobre a origem e natureza da vida na Terra. A seleção natural atua somente ao tirar vantagem de variações minúsculas e sucessivas. Ela nunca poderia dar um grande salto, mas avança a passos lentos, seguros e curtos. É realmente interessante notar que quanto mais sabemos sobre a vida e quanto mais sabemos sobre biologia, mais problemas surgem com o darwinismo e o projeto inteligente se torna mais aparente. Desde 1988, o Dr. Michael Behe pesquisa sistemas biológicos complexos que parecem desafiar a explicação pela seleção natural. Durante muito tempo, acreditei que a evolução de Darwin explicava o que víamos em biologia. Não porque via como podia realmente explicá-la, mas porque me diziam que o fazia. E nas escolas onde estudei, ensinava-se a biologia de Darwin. Na faculdade e vários cursos de graduação, vivi num ambiente onde apenas se supunha que a evolução de Darwin explicava a biologia. Mais uma vez, não via razão nenhuma para duvidar. Somente há uns 10 anos ou mais, li um livro chamado Evolução, uma teoria em crise, escrito por um geneticista australiano chamado Michael Denton. Ele apresentava inúmeros argumentos científicos contra a teoria do darwinismo, dos quais eu nunca ouvira falar, e estes argumentos me pareceram bem convincentes. A esta altura, comecei a ficar um pouco enraivecido, pois me senti enganado. Via diante de mim uma quantidade de argumentos muito bons. Mas eu mesmo já fiz um doutorado em bioquímica, tornaram-me membro do corpo docente e nunca ouvira falar sobre nada disto. Assim, dali por diante, fiquei muito interessado na questão da evolução e cheguei à conclusão que os processos do darwinismo não são a explicação completa para a vida. O ceticismo de Michael Behe originou-se em grande escala no que a biologia moderna já revelou sobre a unidade mais fundamental da vida, a célula. No século XIX, os cientistas achavam que a parte básica da vida, a célula, era apenas uma simples bolha de protoplasma, como um pedacinho de gelatina, que não era difícil de se explicar.
Esta ideia realmente não apresentou mudança nenhuma até o início dos anos 50. Daí para cá, nosso conhecimento sobre a célula sofreu uma explosão. Hoje em dia, tecnologias extraordinárias revelam inúmeros mundos microscópicos. Mundos tão pequeninos que um dedal cheio de uma cultura de bactérias contém mais de 4 bilhões delas, todas abarrotadas de circuitos, instruções e máquinas em miniatura de complexidade tal que Charles Darwin jamais poderia ter imaginado. Na própria base da vida, onde as moléculas e células fazem um espetáculo, descobrimos máquinas, literalmente máquinas moleculares. Há minúsculos caminhões moleculares carregando suprimentos de um lado para o outro da célula. Há máquinas que captam a energia solar e a transformam em energia utilizável. Há tantas máquinas moleculares no corpo humano quanto há funções que o corpo tem que fazer. Se parar para pensar na audição, visão, olfato, paladar, tato, coagulação do sangue, ação de respirar, reações imunológicas, verá que tudo isso requer um batalhão de máquinas. Ao observamos estas máquinas, perguntamos-nos de onde vieram. E a resposta da evolução darwiniana, a meu ver, é muito inadequada. No início da década de 90, numa série de palestras acadêmicas, Behe revelou suas dúvidas sobre a capacidade da seleção natural de construir máquinas moleculares complexas. Uma dessas máquinas atraiu-lhe particularmente a atenção. Lembro-me da primeira vez que eu li um livro de bioquímica e vi o desenho de uma coisa chamada flagelo bacteriano, com todas as suas partes e toda a sua glória. Ela possuía uma hélice, um gancho, um eixo e um motor. Olhei para aquilo tudo e disse, é um motor de polpa. Foi projetado, não há a mínima chance de ser uma montagem aleatória de peças. Estes motores moleculares que propulsionam a bactéria dependem de um sistema de partes mecânicas intricadamente organizadas. Estas partes entram em foco quando porções de uma célula são aumentadas 50.000 vezes no microscópio. Os bioquímicos usaram micrógrafos de elétrons como este, a fim de identificarem as partes e a estrutura tridimensional do motor flagelar. Neste processo revelaram uma maravilha da engenharia numa escala minúscula. Howard Berg, em Harvard, classificou esta máquina como a mais eficiente do universo. Algumas delas batem a 100.000 rotações por minuto e são ligadas num transdutor de sinal ou mecanismo sensorial, de modo que reagem conforme as características do ambiente. E embora girem com tal rapidez, podem parar num piscar de olhos. Leva somente 1/4 de revolução para pararem, mudarem de direção e começarem a girar a 100.000 RPM em outra direção. E, igual aos motores de polpa num barco, possuem muitas partes necessárias ao seu funcionamento. O flagelo bacteriano possui duas marchas, a que vai para a frente e a reversa, refrigeração à água e força protônica. Tem um estator, um rotor, uma junta universal, um eixo e uma hélice, os quais funcionam como peças de uma máquina. Não é apenas por conveniência que lhes damos estes nomes, esta é realmente a função deles. Desde a sua descoberta, os cientistas tentaram entender como um motor giratório poderia ter surgido através da seleção natural. Até agora, não conseguiram oferecer qualquer explicação darwiniana, a fim de ver por que precisamos entender um aspecto das máquinas moleculares conhecido como complexidade irredutível. O termo complexidade irredutível foi inventado por Mike Behe ao descrever estas máquinas moleculares. O que se diz basicamente é que se tem muitos componentes numa organela ou sistema celular, sendo todos eles necessários ao seu funcionamento. Isto é, se você remove uma peça, então perde a funcionalidade desse sistema. A ideia da complexidade irredutível pode ser ilustrada por uma máquina não biológica conhecida,